Meus caros irmãos, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui com o Frei Marcelo. Frei, hoje eu estou com um pedido para o senhor e uma dúvida. Será que é possível me tornar santa? E o meu pedido é, me ajude a me tornar santa, por favor. É possível, né? Até porque Deus não nos pede nada impossível. Tudo que Deus nos pede é possível fazer. Mas até eu, Frei Marcelo. Todos nós, todos os batizados. Então tem jeito ainda. Tem sim. Então que bom. Meus caros, hoje a gente está com um convidado especialíssimo para falar sobre o chamado universal da santidade. Ele é bispo auxiliar de São Paulo e é Dom Rogério Augusto das Neves. Tudo bem, Dom Rogério? É um prazer, vossa bênção, como está? Deus abençoe a todos, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Imagina, a honra é toda nossa, não é, Frei Marcelo? É um prazer sempre receber, na Ordem Terceira, um sucessor dos apóstolos. É verdade, é um prazer imenso. E a gente veio conversar com vocês hoje, meus irmãos, um pouquinho sobre a santidade, né? Se é possível sermos santos, é possível um leigo como eu, por exemplo, que sou casada, que exerce uma profissão, ser santa, é possível que pessoas, né, alcancem a santidade sem que sejam padres ou freiras? Então esse é o grande tema, é o tema central, e a gente, na verdade, veio trabalhar esse tema por conta de uma homilia de Dom Rogério que ele fez na Ordem Terceira, que me chamou muita atenção, porque na verdade a gente sempre acha, né, Dom Rogério, que o chamado à santidade é só para padre, para freiras, e a gente não entende que é universal, né? Isso acho que acontece pelo próprio significado da palavra santo, que quer dizer separado, né? Quer dizer especial. E a gente tem em mente que a especialidade é uma coisa para poucos. Quer dizer, a maioria é comum, o especial é pouco. Mas esse raciocínio não funciona quando a gente entra na lógica de Deus, na lógica do amor de Deus, que é universal, e na lógica da criação, que não considera os números, mas que considera a qualidade que cada criatura é imagem e semelhança de Deus. Se a gente for analisar bem, absurdo é a gente pensar que a santidade seria para um grupo e não para o restante das criaturas, né? Seria indigno de Deus dizer que ele criou seres humanos que fossem destinados, alguns, à santidade, e os outros destinados a serem contrários a essa imagem e semelhança dele mesmo, né? Então, no fundo, é a lógica nossa que às vezes é contaminada pelas lógicas do mundo. Nossa, é verdade. É verdade. A santidade ela entra dentro de uma lógica de Deus, que é natural também, porque ele criou assim, mas que precisa ser aprendida, compreendida. Então a gente se engana às vezes, né? Isso é muito interessante, Excelência, porque vai de encontro com a doutrina de Santa Teresinha, que é a pequena via, né? Que é possível a gente ser santo fazendo pequenas coisas, né? Do dia a dia, né? Ser uma esposa que voltada à família, aos filhos, né? À profissão, e fazer aquilo que fazer bem, né? Então eu acho que essa é o grande chamado, né, Excelência? A gente fazer tudo por amor a Deus, as pequenas coisas do dia a dia, né? Não necessariamente precisamos ser, sim, de uma ordem, sermos religiosos ou enfim, consagrados, mas fazendo isso, né? Servindo a Deus nas pequenas coisas no dia a dia, né? É o risco que nós temos de considerar a santidade, uma vida de santidade, como resultado de uma forma específica, como se a gente se formasse como santo dentro daquele padrão, e a gente não compreendesse que aquela vida, daquele carisma, daquela espiritualidade, tem motivações mais amplas do que isso. Verdade. Não é para o menos, é para mais. Existem pessoas que vão viver a santidade numa condição especial. Especial a serviço do mundo, a serviço do ser humano mesmo. A gente não se torna padre para dizer que
a ordenação me faz santo. A ordenação me faz portador de graças que eu não sou digno de carregar. Mas a santidade está exatamente na minha pequenez de carregar coisas tão grandiosas assim. Bonito. E é por isso que tem uma coisa muito importante. É o nosso conceito de santidade como perfeição. É claro que tem a palavra que diz que nós devemos ser perfeitos como o Pai é perfeito. Mas a perfeição de Deus é a perfeição de Deus. Esta é impossível para qualquer criatura. Não é esta a perfeição. Nós buscamos a perfeição possível. Assim como também a santidade, né? O santo, ele não é santo, como mesmo o salmista diz. Não há santo como é santo nosso Deus. Isso, exatamente. Ninguém é santo à semelhança do Senhor. Ele é santo, mas ele cometeu pecado. Não, e acha que não tem defeito, né, Excelência? A gente acha muitas vezes que os santos não têm defeitos, mas eles tinham vários defeitos que eles combateram a vida deles. E, inclusive, inteira, né? é isso que impedem que muitas pessoas acreditem que pode ser santo. Porque elas dizem, mas eu tenho tanta imperfeição, eu tenho tantos pecados, eu tenho tantos defeitos, então eu não posso ser santo. Exato. E seremos santos com os nossos pecados. Exatamente. Com os nossos pecados, porque não podemos viver diferentemente disso. Essa é a nossa condição. E, mais uma vez, se a gente se aprofunda na teologia, isso está dentro de uma lógica. Qual lógica? Eu não sou capaz de me salvar. Nossa, fantástico, é verdade. É por isso que Cristo morreu na cruz. Porque nós não somos capazes de fazer uma autorredenção. Existem algumas doutrinas que pregam isso, né? A gente vai passando por vidas para se purificar, provações. Não. Quem nos dá por graça, como diz São Paulo, a santidade é o próprio Cristo. Agora, existe uma disposição possível e requerida a nós. É nisso que está, que consiste em si a nossa santidade. Veja a situação, é claro que a comparação aqui não é muito adequada. Mas se a gente fala, por exemplo, da Anunciação de Maria. Ora, o anjo mensageiro de Deus, Gabriel, então aparece dizendo a ela, ave cheia de graça. Ela tem algum mérito nisso que o anjo falou? Achaste graça diante de Deus? Não. Ela não conquistou isso. Isso aqui foi Deus quem fez. Não tem mérito nenhum nisso. No plano de Deus, para que ela fosse mãe do Salvador, ela não teve qualquer participação nisso. A participação dela entra quando, depois de apresentar o plano de Deus, ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Fantástico. Então daí ela fez valer tudo isso. Aí entrou sim o grande mérito dela de não se opor à vontade de Deus e de se colocar inteiramente para colaborar. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Em absolutamente nada, né, Excelência? Porque ela foi o único ser humano que nunca teve um pecado, né? Então, assim, ela poderia, depois disso, pecar, mas não fez. É isso que o senhor falou, né? A deliberação de fazer aquilo que agrada a Deus. Que a Imaculada Conceição não é mérito dela. Exato. Mas a vida de santidade, de obediência a Deus, isso sim. Perfeito. Isso, porque ali ela fez na liberdade. Isso, Exato. Na liberdade. Excelência, sabe o que me chamou muita atenção, né? A gente vê que na Igreja Católica, a gente percebe caminho para a perfeição, vários tipos de caminho até a perfeição, né? Por exemplo, o Beato Acutis. O Beato Acutis me chama muito a atenção, né? A gente fala o famoso santo da calça jeans, né? Porque ele tá incorrupto, de calça jeans, né? Tênis Nike e é completamente atual, né? Então, assim, é até meio chocante. O Frei Marcelo teve lá agora, né, Frei? Foi em outubro, nós tivemos uma peregrinação e eu pude ver de perto o corpo dele, né? Mesmo com uma máscara. Uma máscara de cera, mas uma coisa assim muito parecida com a realidade, né? E eu achei muito bonito que ele atrai muitos jovens, né? O que tinha de jovens lá
E ele, quando você for santo, tenho certeza que vai contribuir muito para a conversão da juventude. E Excelência, o que mais me chama a atenção nesse jovem é que, aquilo que a gente estava falando do chamado à santidade universal, né? Que ele não fez assim, nada demais em termos de ele não tinha, não era um místico como Santa Teresa d'Ávila, como o Padre Pio, né, num bilocal com Frei Galvão. Ele simplesmente era cumpridor dos seus deveres, né, e fazia tudo aquilo que agradava a Deus de uma maneira assim, uma entrega incrível, né? E nisso consistiu a perfeição dele, né? Fazer essa entrega, esse tudo, e a missa, a Eucaristia para ele era o centro da vida dele, então ele ia à missa todo dia. Ele tinha também um grande desejo de evangelizar, exato, né? Por isso ele tinha um site onde tinha muita orientação para a vida de santidade. E isso me chama a atenção, né? Porque é possível, né? As pessoas, elas muitas vezes olham para um santo como São Francisco de Assis, como Padre Pio, por exemplo, e falam, não é possível ser santo como esses dois santos, né? Mas é possível a santidade de uma outra maneira, que Deus, na verdade, a santidade, aquilo que o senhor falou, é graça. Deus dá para a gente de acordo com os seus planos, enfim, de acordo com a nossa anuência aos seus planos, né? Então, isso me chama muito a atenção em relação a ele, Excelência. O fato dele ser esse jovem, né? Então, eu acho que a gente não pode confundir a santidade com as graças. Por exemplo, quando você fala sobre os místicos, às vezes a gente se deixa atrair pela grandeza da manifestação de um místico, e que é claro que é uma coisa que chama a atenção. Sim. Mas é preciso entender que aquilo ali, na verdade, não é propriamente o esforço da santidade. Ali é graça. Extraordinária. Extraordinária. Mas a pessoa não é santa por causa daquilo. É verdade. Não é por aquilo. Nem pelos milagres. Eu não digo que uma pessoa é santa porque fez milagres, porque foi intercessor de milagres. É como uma pessoa pensar que um padre, um bispo, seja lá quem for, morreu com fama de santidade, e aí quando foi fazer exumação, o corpo não estava incorrupto. Então isso quer dizer que não é santo. A incorrupção pode ser um sinal, e foi para muitos santos. Sim. Sinal para nós. Pode ser. Eu penso que os sinais de Deus sempre têm uma mensagem. Não são coisas para a gente parar no sinal. Ele ficou incorrupto. Olha, ele é incorrupto e aqui eu vou quase que adorá-lo. Eu estou fazendo tudo que ele não gostaria que eu fizesse. Com certeza. É um sinal. Aquilo lá, por exemplo, quando vocês mencionam a maneira como está o corpo de Carlo Acutis. Olha, ele transparece a juventude, ele transparece o seu amor a Deus, transparece de uma certa maneira o rosto de Deus. Mas o seu modo de viver a santidade foi na vida feliz de um jovem que deve ser feliz. Verdade. Na beleza de um jovem que deve ser bonito. Aliás, eu tenho uma tese de que beleza não é uma qualidade do ser humano, é uma fase da vida. Eu acho que os jovens são bonitos. É verdade. Os jovens são bonitos, todos são bonitos. Porque eles têm uma beleza, uma coisa diferente. Ele transpareceu essa juventude, que você pode dizer a juventude da graça. E com isso, ele atrai os jovens, em primeiro lugar, porque os jovens têm no coração em si já uma semente de santidade, que é aquele desejo de se aprofundar, de crescer, de saber o que é certo, de saber o que é errado, de entregar a vida para fazer uma coisa. Porque os jovens normalmente buscam a radicalidade, buscam a coerência, eles têm necessidade de acreditar que o que dizem para eles é verdade. Eles estão naquela fase que eles ainda estão formando a opinião se essa igreja é de verdade ou de mentira, esse pregador, esse professor, esse padre é de verdade ou de mentira. E ele acreditando que é de verdade, ele vai até as últimas consequências, assim, ele se atira nisso. Então os jovens, de uma certa maneira, têm uma semente de santidade por esse desejo, essa busca própria daquela vida, daquele momento da vida. Agora a gente tem alguns obstáculos. Primeiro é essa ideia de uma santidade impossível.
Sim. Então é impossível, porque se a gente identifica com uma perfeição, então se é impossível, eu não quero jogar fora o meu esforço. Essa é uma coisa. A segunda é a ideia da santidade como uma negação total da vida. E é nisso que ele fala muito. Porque quem olha para aquele jovem diz, mas que quem não queira ter religião gostaria de ser feliz como ele demonstra ser, aquela liderança, aquela alegria, a arte. E tem os vídeos que ele fazia, ele produzia junto com os amigos, sempre com mensagens de solidariedade, mensagens positivas. Então, quem que não quer seguir um jovem daquele lá? E você perceber que a fonte daquela alegria dele, como ele testemunhou, era Deus na vida dele, você fala, então é isso que eu quero. Exato. E é impossível? Não, é impossível ser alegre assim como ele, gostar de tecnologia, gostar da comunicação, das coisas que o jovem gosta. Não, isso não é problema. Isso não é problema. A gente pode pensar que até o Filho de Deus encarnado viveu também na serenidade da alegria, de compartilhar amizade, momentos de relação profunda, de amor humano também, inclusive, de filiação, de ter uma mãe, de ter um pai, ter amigos. Tem essa passagem que o Papa Francisco tem acentuado nesse seu documento, né? Desidério desiderave, desejei ardentemente comer esta ceia convosco. E o Papa enfoca o que significa Jesus dizer, olha, eu estava ansioso por esse momento. É lindo, né? E não foi o único, né? Porque o Papa diz, ele participou de outras ceias, mas eu desejei esse momento, esta última ceia. E ele diz, ele manifesta um desejo profundo que só será saciado o dia que todos os seres humanos estiverem participando dessa mesa. Esse é o desejo dele. E no fundo, diz o Papa Francisco lá, muitos foram desejados e não sabem que foram desejados por ele. Ainda não descobriram. Então, a mística, eu diria uma coisa, a mística não é propriamente um esforço, é o contrário, é um prazer. Aquela pessoa ficava, sei lá, aquela semana inteira em oração, só olhando para Deus. Isso é uma graça. Ela não faz força para isso. A ascese é o problema. Sim. A ascese, que quer dizer subir, quer dizer a dificuldade. Esse é o peso. Não é aquela pessoa que tem um temperamento assim muito tímido, então todo mundo fala uma coisa para ele, pode ofender que ele não diz nada, não tem boca para nada. Não, ele é tímido, não é santo. Não é pelo fato dele não ter reações. Nossa, isso é uma grande verdade. Há uma atitude de santidade, sabe, naquela pessoa que tem um temperamento assim, que acorda irado e num momento é maltratado por alguém e ele lá dentro ele se corrói, isso aqui é santidade. E isso nós todos fazemos na vida cristã. Quantas vezes a gente não fala, a gente segura. O Papa João Paulo II falava que santidade são os pecadores que nunca desistem, né? E essa é a maior verdade. Um amigo que dizia isso. A definição dele, santo, desse meu amigo era assim, o santo é um pecador que não se deu por vencido. Exato, excelência. Um pecador teimoso. É um pecador teimoso. Mas é bonito demais, assim, sermos essa estrada para caminhar para perfeição, excelência. Porque é difícil, não é fácil, né? Lutar contra nós mesmos, contra o mundo, é difícil, é muito difícil. Mas é um caminho feliz, né? Um caminho que nos traz um caminho feliz. É por isso que o Evangelho da festa de todos os santos é das bem-aventuranças. Fantástico. Das bem-aventuranças, exatamente. E é por isso que a gente chama os que são levados aos altares beatos, felizes, bem-aventurados. Nós precisamos ter um pouquinho de reflexão sobre quais os conceitos que nós temos de felicidade. Às vezes nós confundimos a felicidade com prazeres. Com falta de sofrimento também. Com falta de sofrimento, por exemplo, ou com alegrias. Então nós caímos num mundo de ilusão, porque aquilo serve para um momento, mas depois ele passa.
Então, para a gente pensar que a gente tem que ser feliz, entendendo a felicidade como alegria, então tem que fazer uma festa atrás da outra, para não acabar a felicidade. Verdade, verdade. Não é isso. É um estado de perfeição da alma, que é uma coisa que pode me fazer estar sofrendo em paz, sereno, bem comigo mesmo, mesmo sofrendo, mas dizendo, mas eu sei que isso vale, eu tenho motivos para agradecer, ou como muitos fazem, demonstram, que aquele sofrimento ainda se torna uma ocasião da pessoa se santificar mais ainda. Me lembro, para citar um exemplo próximo de mim, me lembro da minha mãe quando estava nos dias, eu estava em casa ainda, mas com toda a consciência da gravidade da doença que ela tinha, e num dia que ela teve uma notícia muito bruta até, de que os cuidados que ela teria seriam paliativos, que ela não tinha cuidados curativos, né, por assim dizer. Foi a única vez que ela ameaçou ficar triste, porque até ali ela estava levantando a gente, sabe? O único dia que ela começou a contar, a médica falou isso aqui, que ela ameaçou entristecer um pouco, até ficou meio chorosa. De repente entrou uma pessoa da minha família, ela piscou para mim e mudou de assunto, mas eu tenho uma notícia boa, na mesma hora. Quer dizer, o sofrimento dela, físico e até psicológico, de saber o que estava acontecendo, ainda não era maior do que o amor dela pelas pessoas de quem ela estava cuidando. Para ela importava mais que aquela pessoa não a visse chorar, não desanimasse diante do sofrimento dela, né? Foi isso que Jesus fez quando levou os 3 discípulos ao Monte Tabor, para que eles não desanimassem diante do mistério da paixão, da tragédia da cruz, não é? Aí como que revelou um pouco da glória, para que aquela graça especial ali lhes desse um pouco de capacidade para suportarem um momento difícil, né? Então, a ideia errada da felicidade nos distancia também da busca da santidade, né? A felicidade é mais do que isso, né? É em intensidade de vida. E por isso perfeita comunhão com a vontade de Deus, né, Silêncio? E aí está você diz assim, mas é gostoso a gente buscar a santidade. Por quê? Por que é gostoso? Porque, na verdade, nós fomos criados para isso. Exato. É que às vezes a gente se afasta da natureza mais profunda. Tertuliano tinha uma frase que eu acho muito bonita, em latim era: anima humana naturaliter Christiana. A alma humana é naturalmente cristã. Nós fomos criados em vista do nosso modelo, que é Cristo. Fomos criados para isso. Então a máxima felicidade está quando a gente encontra o máximo da nossa perfeição humana. E essa perfeição humana está sobretudo na nossa capacidade de conhecer e de amar a Deus. E ser amado por Ele, né? Ter consciência de ser amado por Ele. Belíssimo, Excelência, belíssimo, é isso mesmo. E, Excelência, a gente com certeza está sendo assistido por muitos jovens, por pessoas que hoje no seu caminho podem ter se desanimado, enfim. O que o senhor poderia falar para elas, assim, para que elas continuem buscando a Deus, e esse caminho de santidade, para que elas não desistem, né, do caminho? O que o senhor poderia falar para eles, assim? Olha, eu tenho muito em mente aquela experiência de São Francisco de Assis. São Francisco se empenhou numa busca dupla, que na oração transparecia: quem és tu, quem sou eu? Pois no fim da vida ele tem uma palavra que eu repito sempre. São Francisco dizia: o ser humano é o que é diante de Deus, nem mais nem menos. Então, muitas vezes, para conhecer a Deus, é necessário que a gente se conheça. Então, por exemplo, enquanto eu não tiver a capacidade de pôr na minha cabeça que eu não sou Deus, que eu não sou perfeito, que eu sou pecador, eu corro o risco de ficar disputando com Deus em vez
em vez de abraçá-lo. De uma certa maneira, aquela ideia de Moisés, tira as sandálias. É por isso que a gente começa a missa fazendo ato penitencial. Aliás, os sacramentos todos. E não interessa a gente sair da confissão. Vai fazer ato penitencial do mesmo modo. Porque aquele é o nosso modo de tirar as sandálias. Nossa, é verdade. Quer dizer, eu não posso me apresentar para falar com Deus como se eu fosse igual a Ele. Eu preciso, em primeiro lugar, olhar para o meu nada. E aí que está o nosso problema. Porque a nossa única maneira de pensar que nós somos bons, que somos alguém, é disputando. É uma necessidade de autoafirmação que às vezes nos leva a pisar nos outros. Porque se eu não sou muito grande, eu deixo o outro por baixo, parece que eu sou maior. Se eu não consigo me sentir bem, eu descacho com o outro e faço parecer que o outro não presta. Aí eu me sinto bem, me sinto como se fosse... Esse é o nosso problema. Que nós queremos traçar com Deus uma relação na qual nós colocamos na raiz da nossa relação a raiz do pecado, querer ser igual a Deus. Então eu tenho que me render. Tenho que me render, falar, diante de Deus eu não sou nada. Aí eu vou descobrir que para Ele eu sou amado infinitamente. Não porque eu mereci, mas porque Ele é amor. Aí você faz uma experiência que só te anima. Fala, eu não tenho que ser perfeito. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser humilde, sobretudo. E nesse caminho as outras coisas vão acontecendo. Porque a santidade, nesse sentido, é uma obra do ser humano, mas da graça de Deus no ser humano. E, Excelência, onde entra a oração nesse caminho? O jovem tem que ter essa consciência, como o senhor disse, né? O jovem, todas as pessoas, na verdade, essa consciência de quem nós somos, né? Santa Teresa d'Ávila fala muito sobre isso. A gente se conhecer, porque se a gente não se conhece, a gente não consegue caminhar. A gente não consegue caminhar, é isso que o senhor falou, vai estar sempre mascarado. Conhecer sobretudo o nosso nada. Exato. Sabe? E a nossa extrema dependência, né, de Deus. Mas através da oração, Excelência, que a gente estabelece esse vínculo de amor. Eu vou falar sobre a oração até com um exemplo próprio da juventude, mas eu queria falar sobre isso também, esse conhecimento do nosso nada. É uma frase assim, popular que diz que existem dois tipos de seres humanos. Os pecadores que se creem santos e os santos que se creem pecadores. Porque os grandes santos eram os penitentes, eram os que se viam como as piores pessoas do mundo. E nós os vemos de outra maneira. E aqueles que às vezes cometem coisas erradas, assim, gravíssimas, é exatamente porque pensam que são bons. Então, em primeiro lugar, a gente tem que chegar nesse ponto. A oração, aí tem uma frase de Santo Agostinho muito importante, que o nosso desejo de oração já é a oração. Ele diz que esse é o único meio de a gente cumprir aquilo que diz na Escritura. Orai a todo momento. Mas como é que eu vou orar a todo momento? Desejai a todo momento. Isso é possível. Então, eu dou um exemplo da minha época de jovem. Eu tinha a determinação de rezar. Queria rezar, mas não conseguia. E tinha uma carga diária assim, muito, muito intensa. Levantava de madrugada para ir para a fábrica, depois eu voltava, e a hora que eu voltava ia servir, estava no exército já, e saindo dali ia para casa muito correndo, e tinha escola à noite, então era muito assim. Aí eu me propunha rezar o terço. Mas de madrugada, o horário propício para rezar o terço, então era a hora que eu entrava no ônibus para ir para a fábrica. Mas era pegar o terço e dormir. O terço virou sonífero para mim, né? Toda hora, eu não conseguia rezar. E ficava frustrado. Ficava frustrado por não conseguir rezar. Aí na hora do almoço, às vezes eu lia um texto do Novo Testamento, dos Salmos, mas não conseguia muito. Eu queria rezar, queria poder dizer. Porque uma vez um padre me perguntou, eu estava pensando na vocação, ele disse, mas quanto tempo de oração você tem por dia? Eu falei, somando tudo, eu não sei. Aí ele me falou assim, olha, não é tempo que eu estou dizendo que você tem que ficar 1 hora rezando. O importante é que você tenha um propósito e que você seja fiel
é 5 minutos? Então 5 minutos. Então você seja fiel àquilo. Mas eu não conseguia. E aí um dia então me veio um pensamento assim de na volta do serviço, em vez de descer no ponto de ônibus mais perto de casa, descer um pouco à frente e descer perto da igreja. Daí eu desci no ponto perto da igreja e entrava na capela do Santíssimo. O tempo era muito corrido, não dava nem 5 minutos. Eu entrava, fazia uma oração que eu nem sei direito o que eu dizia, nem me lembro, mas era praticamente uma visita, como se eu entrasse para dizer oi e saísse. Esses momentos de oração foram tão importantes naquela época. Posso imaginar. Tão importantes que parece que era uma pílula concentrada de tudo quanto era a energia que eu precisava, de proteína, e eu sentia isso. Eu sentia que eu estava rezando. A minha oração era descer do ponto longe de casa, entrar na igreja brevemente, com aquela intenção, com aquele desejo, e sair e voltar a pé para casa, mais o pedaço que eu tinha ido adiante. Então, não é propriamente a gente ficar fazendo discurso para Deus, né? Os pagãos, os hipócritas pensam que serão ouvidos à custa das muitas palavras que eles dizem. Então, vocês, quando rezarem, não multipliquem as palavras, né? Quer dizer, não é essa a questão. Deus sabe o que a gente precisa. É entrega do coração, né? Mais do que isso, não é tanto eu contar, informar para Deus, mas eu assumir aquilo que eu quero viver, né? Então eu quero rezar. Nesse sentido, eu acho que todo esforço de oração, aí os jovens, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu estilo, tem gente que vai ter propósitos de devoções, às vezes assim, bastante empenhativas, outros não vão conseguir isso, mas eu não posso avaliar a oração das pessoas por isso. Essa oração é Deus quem avalia, e a pessoa vai sentir o quanto essa oração pode ser realmente, como ele pode sair justificado, né? Justificado daquela oração. Que bonito, excelência. Frei, a gente queria saber um pouco mais da vida de Dom Rogério, da vocação. O senhor quer perguntar um pouquinho? Eu li também no site aqui da Arquidiocese, e o senhor foi ordenado por Dom Odilo. E quais foram os bispos coordenantes? Foi o bispo da minha diocese de origem, Dom César, de São José dos Campos, e o Dom Moacir, que foi nosso bispo também, de São José dos Campos, e que é, inclusive, é meu parente também, uma pessoa que eu conheço a vida toda, história de vida, de vocação. E então foram esses 3 bispos que me ordenaram bispo, né? Eu vi o senhor falar também, se não me engano, na primeira reunião do clero, parece. O senhor falou que o senhor nunca pensou em ser bispo e que ia tentar aprender a ser bispo. Está sendo muito difícil, embora tenha pouco tempo, né? Olha, eu falo com sinceridade. Nisto aqui está realmente um esforço de atender a um chamado. Porque para ser padre eu tive o primeiro chamado da vocação quando eu era muito pequeno ainda. E eu passei, eu acho que talvez desde os 6, 7 anos, ou menos até os 24 anos, quando eu decidi entrar no seminário. Entrando no seminário eu fiquei 7 anos. 7 anos estudando, mais de 7 anos até, me preparando para ser padre. Um discernimento longo, uma preparação longa. Então, eu cheguei a ser padre e acreditava que eu tinha chegado onde eu quis, onde eu me preparei, e estava aproveitando muito isso. Então, eu não tive qualquer tipo de preparação de espécie nenhuma para atender a esse ou outro chamado. Então, eu realmente disse sim na fé. Eu tenho muitas saudades de ter um povo, de atender um povo, de ter um local para celebrar a missa todos os dias, de ter essa referência desse pastoreio.
O pastoreio do bispo é muito diferente. Ele não tem isso. Ele tem um pastoreio à distância, um pastoreio através de outros. Então, eu gostava mais de fazer pessoalmente, de atender pessoalmente, né, de fazer isso. Então, eu tinha muito prazer com isso. Mas, como eu disse, na fé, como eu nunca me arrependi de atender ao chamado de Deus, eu creio que se é Deus que me chama para isso, é isso que eu devo fazer e que eu vou me realizar muito nisso. Bonito, sim. Mas, por enquanto, eu ainda estou no impacto de ter me preparado para uma coisa e ter sido chamado para fazer outra. Muito bonito, Excelência, muito bonito. E, Excelência, a sua vocação é desde os 7 anos, o senhor falou, desde os 7 anos o senhor pensa em padre, por conta de outros exemplos na família ou... Sim, sim, entre outras coisas. O meu primeiro exemplo não é de padre, é de leigo, é do meu avô. É do meu avô que, vivendo na zona rural, sendo um homem da roça, sem cultura, era um verdadeiro líder, um capelão no lugar onde ele morava. Quem fazia as orações na capelinha que ficava na estrada, quem dava catequese para as crianças. Não tinha padre lá. Quando o padre vinha, era ele que ia receber o padre, que acompanhava. Mas de fundar e dirigir a Conferência Vicentina. Quer dizer, essa é a vida religiosa do povo na roça, à distância do padre. E eles, com esse exemplo, um homem honesto, um homem bom, muito firme, muito determinado, mas muito bom. E com esse exemplo de vida dele, ele atraía a gente, né? Atraía a nossa admiração. Acho que se me perguntar quais os primeiros exemplos que eu teria na minha vida, as primeiras recordações de homem bom, de mulher, meus avós. Os pais, é claro que eu tinha, assim, mas o pai a gente está envolvido, o pai e a mãe, envolvido numa relação assim, muito cotidiana. Talvez a gente, quando criança, nem para pensar muito nisso. Mas, quer dizer, o dia da gente se transformar num dia maravilhoso era o dia que o avô chegava ou o dia que a gente ia na casa deles. Então, esse exemplo que atraía muito. Uma pessoa de igreja, assim... Eu acho que a igreja pode gastar todo o dinheiro do mundo para contratar o maior advogado do mundo para defender a igreja, nunca vai ter um advogado como aquele. Que se alguém falasse de igreja, ou se alguém falasse de padre, e não é que ele era assim ingênuo, não. Eu assisti algumas vezes a pessoa dizendo, não, mas tal padre fez tal coisa. Ele falou, eu sei que os padres têm seus pecados, mas se ele tem pecado, ele vai prestar contas a Deus. Nós não podemos tomar o lugar de Deus. Ele vai prestar contas para Deus. E não era ingênuo, mas assim, a reverência pelo ministério era dessa maneira. E aí depois teve meus pais também engajados na igreja, o pai vicentino a vida inteira, a mãe do apostolado da oração. E a gente crescendo na igreja, também na amizade com o pároco da nossa paróquia, de quem eu fui coroinha, que depois foi meu pároco, fui vigário paroquial dele depois, e por um tempo também ele ficou na paróquia comigo. Depois o Dom Moacir, que era meu primo, com bem mais idade, e acho que eu era talvez uns 7, 8 anos mais novo, e o molequinho já ouvia dizer que ele queria ser padre. Morava na roça também, né? Então disso aí começou a vir essa primeira atração de família, falar de ser padre. Família, como é importante a família, né? Aí daí, claro que teve todo um processo bastante longo. Podia ter entrado no seminário com 10 anos, com 15 anos, tive várias oportunidades, mas sempre teve alguma coisa que me disse que eu não devia dar esse passo. E aí depois fui fazer faculdade, depois quando eu terminei a faculdade, que estava para decidir a vida, daí eu me conscientizei de que antes de dar qualquer passo na direção de uma profissão, eu deveria dar uma resposta, nem que fosse um não definitivo para essa
questão de ser padre. Inquietação, né? E aí eu senti que era a hora que para dizer não eu tinha que entrar no seminário. Nossa. E entrei e nunca mais tive dúvida. Que bonito, muito bonito. Foi dúvida a vida inteira para depois dar esse passo e de lá, assim, como vocação, depois nunca mais tive dúvida. É interessante o senhor dizer que lá onde o senhor nasceu não tinha missa todo dia, né? Você não tinha condição de ir à missa todo dia. A gente, quando ouve falar isso, a gente pensa no norte, no nordeste, algum lugar assim bem longe, mas não imagina que isso seja uma realidade que existe em vários estados brasileiros, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Eu morei no Rio Grande do Sul um tempo e tomei conhecimento de histórias como essa, né? De pessoas que moram lá num lugar no interior bem distante que não tem missa todo dia, né? Às vezes uma vez por mês. Muitas vezes as pessoas pensam que isso é uma coisa que acontece mais lá no norte, né? Não, em muitos lugares. O Brasil é muito grande, né? Muito grande. E a realidade da falta de padres, eu acho que atinge a maior parte das pessoas. O que não significa que a igreja não esteja presente. Está presente através de leigos, como essas pessoas simples, né? Quer dizer, através da oração do terço. Mas assim, o meu avô exercia um verdadeiro papel de capelão ali. Sabe quando uma pessoa estava para morrer, ele era chamado. Ele era chamado para rezar durante a agonia da pessoa, para colocar a vela na mão da pessoa na hora dela morrer, rezando, cantando. Quando a pessoa morria, ele não ia embora, ele ficava para dar banho no morto, para poder preparar para o enterro. E aí o velório era de oração a noite inteira. Ele era um homem da roça, mas ele sabia, só para ter uma ideia, sabia a ladainha de Nossa Senhora em latim, de tanto ouvir, de tanto rezar, né? Cantos maravilhosos, como o canto do Senhor Amado, esses cantos que nascem do povo com uma profundidade extraordinária. Oração, até a hora do enterro, quando colocavam então a pessoa que morreu ali na rede, levavam para a cidade para sepultar, colocavam no caixão quando chegava lá na cidade, porque ali era na rede que levavam. E ele rezando. Conta-se, inclusive, que no tempo não era pandemia, da epidemia, no caso a varíola, que eles chamavam de bexiga, acho que é por causa das marcas, né? No tempo da bexiga. Então, naquele tempo, ele disse que eles chegavam, uma maneira simples de dizer, a gente ia guardar um, quando chegava tinha outro. Ia guardar, quer dizer, ia sepultar um, na cidade chegava tinha outro que tinha morrido. Muita gente morreu naquela época, né? Então, ele fazia esse trabalho, por isso ele era visto como capelão, que era quem puxava o terço, as orações. Então, onde não tinha padre, quer dizer, mas com essa vivência. Aí eu lembro que você tinha dito no início, quer dizer, a pessoa é casada, a pessoa é leiga. Naquela hora que você estava falando, eu me lembrei de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia foi santa, mãe de família, mãe de filhos, esposa, Sim. Depois religiosa. E ainda numa vida de tudo, de caridade, de mística, né? De oração, de trabalho, de tudo. Me parece uma santa assim que revela muito como a santidade tem esses vários traços, né? Nossa, é muito bonito. Dom Rogério, nós ficaríamos aqui com certeza a tarde inteira com o senhor falando sobre santidade, porque eu falei para o senhor isso, a nossa igreja é linda, a santidade, a nossa igreja é fantástica, é linda. E eu sempre falo aqui, o Frei Marcelo também, Dom Rogério, que é importante que a gente estude para a gente saber o que a gente está amando, né? Isso. Então, quando a gente se aprofunda e tem conhecimento do que a gente de fato não tem como não amar, aquilo que o senhor falou, né? Fica aquela... Nossa alma já é voltada para o Senhor, né? Então é uma coisa fantástica. Então eu queria agradecer ao senhor imensamente, dizer que o senhor tem aonde celebrar todo dia. Se o senhor quiser vir na ordem terceira, fique à vontade, a casa do senhor sempre será. E com certeza a gente gostaria de receber o senhor aqui mais vezes. É uma alegria imensa, né? Na véspera, a gente está aí na véspera de uma festa importante, né? Que hoje é gravado, né?
Mas a gente está na véspera de uma festa importante, que é da Imaculada Conceição. A gente agradece imensamente a sua presença, viu? Gostaria que o senhor desse uma bênção, né, Frei Marcelo? Você tem mais alguma consideração? O senhor queria falar mais alguma coisa para o Dom Rogério? Não, só agradecer mesmo e reiterar aquilo que a priora disse. O senhor não está aí solto sem uma igreja, não. Você tem uma igreja. É a ordem terceira do cargo. Muito obrigado. Pode vir, o senhor fique sempre muito à vontade, viu, Excelência? Quando quiser vir celebrar, e vai ser uma alegria imensa, viu? E quando a gente quiser conversar sobre isso, porque a santidade encanta, Excelência. Esse tipo de conversa, assim, é muito lindo, assim, que as pessoas tenham conhecimento quão bonito é tentar ser santo, né? Porque, enfim, é uma luta, né? Olha, eu não posso não mencionar que enquanto você fala, eu me lembro de Santo Agostinho. Santo Agostinho, naquela busca, aquele homem inteligente, buscando a verdade. Estava longe de Deus, mas era honesto. Ele buscava a verdade. E buscando a verdade, ele foi aonde parecia que encontrava, se iludiu, se desiludiu. E a mãe lá firme. E a mãe lá com aquela oração firme. Depois ele passa essa experiência, se encanta com os sermões de Santo Ambrósio, e isso toca muito nele. Ele, mesmo sem ter fé, começa a ir lá, e Deus começa a falar com ele. E ele vai se transformando naquilo que nós conhecemos. Nos dias próximos da morte da mãe dele, eu lembrei isso porque eu me identifico. Ele disse que a mãe passou mal, ele perguntou para a mãe se ela queria ser levada para a terra deles, para a África, né? Para ser sepultada lá, para morrer lá, né? E ela responde para ele assim: olha, quando eu morrer, coloque o meu cadáver onde vocês quiserem. Só uma coisa me mantinha ligada a essa vida: ver você cristão. E hoje, quer dizer, Deus me deu a graça não só de você ser cristão, mas de você ser sacerdote. Então a única coisa que eu peço é que você nunca esqueça de mim quando estiver rezando a missa. E aí no final ele diz, lá no final do livro das Confissões, primeiro ele se lamenta, só para dizer do prazer da santidade. Tarde te amei. Beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Nossa, estavas aqui dentro de mim e eu te buscava nas criaturas, fora de mim. Nossa, e tarde te amei. E depois, em outra parte do livro, que ele diz: fizeste-nos para vós, e a nossa alma estará sempre inquieta enquanto não repousar em vós. Aí, de quebra, acho que Santa Teresa ajuda, né? De tão alta vida espera. Nossa, não que não morro, mais nada, né? Que morro porque não morro, né? Nossa, Excelência, incrível. Viemos para Deus, devemos voltar para Deus, né? Mas é só se a gente experimentar, beleza, a grandeza, né? Porque, senão, se Deus parecer que é uma coisa que atrapalha a nossa vida, parecer que ele não serve para nada, bom, daí a gente... mas aquilo que o senhor falou, a gente tem que descer primeiro do pedestal, entender quem nós somos e quem ele é. Depois disso, eu acho que a caminhada é muito mais clara, né, Excelência? A verdade, ela fica muito mais clara, né? Mas olha, Excelência, é incrível. Excelência, eu queria, antes de terminar, eu queria falar dos nossos incentivadores, né? São pessoas que acreditam no nosso trabalho de evangelização. A gente tem gente que nos assiste do Japão, de Portugal, muita gente de Portugal, gente da Austrália, de todo lugar do mundo. E a gente quer levar para as pessoas isso, Excelência, esse conforto da palavra de Deus, que Deus chegue até as pessoas, que possa tocar as pessoas. Aquilo que eu estava conversando com o senhor antes, né? Ele estava falando comigo, Frei Marcelo, sobre as homilias dos sacerdotes, né? Sobre a importância das homilias na missa, que é a parte integrante da missa, né? De tocar, de falar sobre o Evangelho. Então, essas pessoas, elas acreditam no nosso trabalho. Então, a editora Voz, a livraria Vozes, né? Também a Associação Regina Fidei, que é uma associação que trabalha propagando a vida do nosso
queridíssimo Padre Pio, assim. Padre Pio, assim, eu tenho uma afinidade com ele, Dom Rogério, que o senhor nem imagina, assim. Eu sou enlouquecida com ele, né? Um dos santos que eu mais amo. E eu acho que talvez seja para essa questão que a gente conversou. Ele transpassa muito a humanidade dele. Apesar de ser um místico, de ser, né? Ele era um santo, mas ele era bravo, ele era mais austero, tal, mas também doce, incrível. Então, a associação nos ajuda e a Gold Prime, que é um empreendimentos imobiliários, é uma construtora, eles também apostam aí na nossa evangelização, né? Acho muito bacana esse trabalho que vai atingindo o mundo, né? E a gente fica muito feliz. Então, eu queria agradecer ao senhor novamente, pedir a vossa bênção, excelência, que o senhor desse uma bênção para todos nós, para todos que nos ouvem e aqueles que querem ser santos, né? Também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Obrigada.